Olá, estamos começando mais uma aula. Continuando a trabalhar com as vigas, nessa aula nós vamos ver como trabalhar com as vigas aéreas. Agora que a gente está com as vigas baldrame todas criadas, as vigas aéreas, na verdade, elas também passam em todas as paredes, e por isso que aqui vai ser bem simples a gente trabalhar com as vigas aéreas. Onde nós temos vigas baldrame aqui, ou seja, onde nós temos parede, nós vamos ter vigas aéreas também. Isso é uma regra? Não. Isso vai depender do projeto estrutural. Tá? Aqui nós estamos trabalhando com uma casa simples, é uma casa térrea, então eu não tenho grandes dificuldades aqui com a estrutura dessa casa. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com uma casa de 2 pavimentos, eu poderia ter vigas diferentes nesse segundo pavimento aqui, porque eu poderia ter uma parede lá em cima que eu não tenho aqui embaixo, e aí essa parede precisaria ter uma viga para segurar. Então, isso vai variar um pouco de projeto para projeto. No nosso caso aqui, como as vigas aéreas e baldrames são iguais, eu procuro todos os grupos que eu tenho aqui, porque lembra que eu estava fazendo mais de um, então todos os grupos que eu tiver, aqui eu tenho 3, seleciono esses grupos e seleciono Ctrl C no meu teclado e Ctrl V. O que ele vai fazer? Ele vai copiar. Aqui eu copiei errado ainda, ó, porque eu copiei a planta embaixo. Então, deixa eu deletar isso daqui. Isso pode acontecer, então tomem cuidado. Vamos novamente. Ó. Aqui eu tenho um grupo, mas eu vou puxar ele pela parte de baixo aqui, porque o que eu fiz errado foi exatamente isso. Ó, um grupo aqui, Shift, apertando Shift eu consigo selecionar mais de um grupo, tá? Pode ver que esse mais e menos aparece aqui, tá? Um segundo grupo, um terceiro grupo, deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui, acho que são 4 grupos, tá? Selecionados todos os grupos, agora Ctrl C, Ctrl V e agora sim, eu tenho tudo aqui pronto, tá? Com esses grupos aqui ainda selecionados, eu vou movimentar isso daqui, tá? Se eu sair, se eu clicar fora, por exemplo, com o selecionar clicar fora, eu não tenho mais todos os grupos selecionados, que não me impede de selecionar novamente, tá? Mas nós já entramos aqui com a ferramenta mover antes de tirar a seleção desse grupo. Agora é só puxar esse meu ponto. Qualquer ponto que eu tenha uma referência aqui, tá? Trago ele para cá, para essa referência aqui. E sem soltar, agora sim, sem tirar dessa seleção, porque isso é importante, eu posso puxar qualquer ponto aqui de fora e colocar aqui no eixo azul, tem que cuidar para estar no eixo azul, ó, aqui eu não tô, no eixo azul, eu quero mover 3 metros, 3, Enter. O que acontece? Esses 3 metros me deixam com a viga abaixo do pilar. E isso está correto, tá? É realmente assim que funciona. Esses pilares, eles vão ultrapassar essa viga. Na verdade, um dá sustentação para o outro. E por isso que quando a gente trabalha com vigas aéreas, a gente vai ter essa sobreposição aqui de camadas, tá? Porque uma é pilar, a outra é viga, e essas vigas, na verdade, estão descarregando essas forças nesses pilares, que depois, por sua vez, vão descarregar nas vigas baldrame, que vão descarregar nas sapatas, que nós não fizemos aqui ainda, tá? Então, nós estamos trabalhando da forma correta. A forma que nós estamos visualizando é como acontece mesmo. E aqui eu acabei ficando com um ponto que eu tô sem viga, porque essa minha viga aqui estava separada, tá? Então, agora eu só preciso copiar essa viga aqui e colocar para cima. Como eu estou utilizando essa modelagem no SketchUp como uma modelagem de estudo, e esse é um dos objetivos desse tipo de modelagem, ela não é uma modelagem só de casca, ela serve para a gente estudar o projeto. Então,
eu preciso diferenciar essas vigas de cima dessas vigas de baixo, tá? Para isso, eu crio uma nova camada, tá? Chamada vigas aéreas. Vigas aéreas. E essa camada eu posso deixar com uma cor verde um pouco mais escuro, tá? E nesse verde um pouco mais escuro, eu vou colocar todas essas minhas vigas aqui, para que eu consiga diferenciar uma da outra. O resultado final é esse daqui, tá? Eu tenho a diferenciação por tons, né, do que é viga baldrame e do que é viga aérea. Assim fica mais fácil em perspectiva eu conseguir visualizar qual é um elemento, qual é outro elemento. E é importante trabalhar com camada, porque, por exemplo, se eu quiser desligar as vigas aéreas, eu desligo somente as aéreas, e as baldrames eu desligo somente a baldrame. Nessa aula nós vimos como trabalhar com as vigas aéreas, vimos como elas ficam aqui ultrapassando os pilares, e isso serve para a gente compreender e estudar melhor o nosso projeto.